mundo sabe que a Akatsuki é uma das organizações mais temidas e maléficas de todo o mundo shinobi, já que sendo uma equipe de criminosos ninjas renegados, vestidos de mantos pretos com nuvens vermelhas, durante todo o Shippuden vimos a Akatsuki causar no mundo ninja e derrotar vários Jinchurikis juntamente com quem tentava defendê-los. Porém, e se eu te disser que no passado a primeira formação da Akatsuki era do bem? Isso mesmo, antes de se tornar uma organização temida pelo universo shinobi integrada por vilões, a Akatsuki era um grupo idealista totalmente do bem que foi criado com a intenção de trazer a paz para a Vila da Chuva, sendo esse um país totalmente devastado pela guerra. E devido ao fato de que uma das organizações mais maléficas já foi um dia do bem, no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre a primeira formação da Akatsuki e também todos os integrantes dessa formação primária, beleza? Então, sem mais enrolação, eu sou o Gustavo Camus e bora pra esse vídeo. Bom, então pra separar aqui esse vídeo de uma maneira interessante, eu vou começar falando do surgimento da Akatsuki, depois todos os seus integrantes e depois como essa formação acabou. Até porque, pra começar a formação Nuvem Vermelha, teve que ser encerrada essa formação do bem de primeira instância. Então já vamos começar falando do surgimento da primeira Akatsuki. Bom, depois da segunda grande guerra ninja, a Megakuri ficou em ruínas, até porque muitas das batalhas aconteceram naquela região. Dessa forma, crianças órfãs, fome e violência eram o cenário do País da Chuva, onde foi nesse ambiente que Yahiko, Nagato e Conan se conheceram e sobreviveram juntos. Por sorte, os três ninjas foram encontrados por Jiraiya e graças ao bom coração do sábio tarado, os três foram treinados em ninjutsus básicos para conseguirem sobreviver naquele ambiente totalmente inóspito. Dessa forma, eles desenvolveram habilidades extraordinárias e, inspirados pelo Sennin lendário, decidiram criar a Akatsuki, sendo esse um grupo organizado para acabar com as guerras e trazer a paz não só para o mundo ninja, mas primeiramente para a própria Vila da Chuva. A primeira Akatsuki não era uma organização criminosa, mas sim uma resistência de ninjas rebeldes que lutava contra as tiranias de Hanzo da Salamandra, que causavam o caos no País da Chuva e lutavam em prol das vítimas da guerra. Tanto que todos os recrutados para a organização um dia já foi inimigo da Akatsuki, porém, entendendo a causa deles, que era libertar a Vila da Chuva, acabaram se juntando nessa causa, onde com o passar do tempo, mais ninjas se juntavam à Akatsuki e assim crescia e se organizava uma das organizações que seria mais marcantes de todo o mundo shinobi, todos eles lutando contra a tirania de Hanzo da Salamandra, o atual líder de Amegakuri. Temendo que a Akatsuki tomasse seu poder, Hanzo acabou contratando os serviços da Anbu Raiz da Vila da Folha, liderados pelo Danzo Shimura, um profissional em atacar pelas costas. Sendo assim, ambos começaram a trabalhar juntos a fim de manchar um pouco a imagem da Akatsuki. Porém, a Akatsuki sempre foi uma equipe muito unida e caridosa. Dessa forma, Hanzo teve que jogar sujo. Sendo assim, ele acabou emboscando e sequestrando a Conan, uma membro muito querida dentro da equipe, onde eram obrigados que Yahiko e também Nagato comparecessem para poder resgatar a sua companheira. Dessa forma, a fim de oprimir a Akatsuki e também chantageá-los, Hanzo falou que para a Conan sair viva, o líder da equipe deveria morrer, onde até então ele achava que o líder da equipe era o Nagato, simplesmente por ser o mais forte. Porém, o líder da equipe na época era o Yahiko, o mais idealista. Então, Yahiko, a fim de preservar a vida de Conan, acabou pulando para cima de uma kunai que estava na mão do Nagato e assim acabou tirando a sua própria vida a fim de libertar Conan. Nagato não resistiu ver e presenciar aquela cena e então acabou despertando todo o seu poder, que por não ter sido muito bem treinado, ele acaba invocando o Gedomazo. Gedomazo esse que se prende em suas costas e ataca
todos os ninjas ali que estavam junto com Danzo com a técnica do dragão espiritual, assim arrancando a alma dos ninjas de seu próprio corpo. Nesse meio tempo, onde Nagato invocava o Gedomazo, Hanzo da Salamandra fez uma técnica muito interessante de multiplicação de papéis bombas e assim conseguiu danificar gravemente as pernas do Nagato, que ainda conseguiu resistir mais um pouco e atacar Hanzo. Hanzo esse que conseguiu escapar desse último ataque de Nagato e deixar ele no campo de batalhas junto com a Konan extremamente ferido. Aí você deve estar se perguntando, bom, cadê os outros integrantes da Akatsuki para ajudar o Yahiko, o Nagato e a Konan? E é exatamente sobre isso que eu vou falar e pouca gente sabe, porque o que acontece? Enquanto Nagato, Yahiko e Konan batalhavam contra Hanzo da Salamandra, os outros integrantes da Akatsuki acabaram sendo emboscados por Obito Uchiha, que na ocasião conseguiu lutar contra todos os integrantes da Akatsuki, que inclusive utilizaram técnicas muito interessantes, mas mesmo assim não conseguiram superar o Kamui, onde Obito, a fim de corromper Nagato para criar a nova Akatsuki, dessa vez do mal, acabou matando todos os integrantes da Akatsuki na versão do bem, assim sobrando apenas a Konan e o Nagato, e Obito tendo um trabalho muito mais facilitado para conseguir corromper a organização. Vale lembrar que antes de manipular a Akatsuki, especificamente Nagato, Obito chegou a propor entrar para a organização e auxiliar o Nagato com o treinamento do seu Rinnegan. Porém, Yahiko recusou na hora, percebendo que Obito tinha algumas intenções maléficas e dessa forma, Obito se viu obrigado a não só eliminar Yahiko, mas também corromper todo o pensamento idealista de Nagato para que ele se tornasse do mal de uma vez só. Nagato, お前はYahikoの言ってることはただの理想だ。相手の痛みを分かろうとリンネガンを持つお前ならそれを理解できるはずだ。そういうところはリンネガンを持とうとお前も凡人だな、長く自らの痛みとともにな。 Dessa forma, com o Nagato extremamente ferido e com a cabeça mais ferrada ainda, Obito acabou ensinando o Nagato a utilizar as suas técnicas do Rinnegan, só que dessa vez um pouco diferente, até porque Nagato ficou com as suas pernas tão feridas, mas tão feridas, que elas acabaram ficando inutilizáveis. E assim, ele acabou ficando naquela máquina tradicional que vemos ele preso e passa a controlar os 6 caminhos de Pen através de 6 corpos distintos. Como vocês sabem, o caminho Deva, o caminho Ashura, o caminho Preta, o caminho Naraka, o caminho Animal e também o caminho Humano. Todos esses controlados remotamente e sendo utilizados através de corpos de ninjas que já passaram pelo anime, especificamente ninjas que já conheceram o Jiraiya em algum momento de suas vidas, mas acabaram mortos e virando caminhos de Pen. Onde após Nagato habilitar os seus 6 caminhos, ele passou a recrutar outros renegados poderosos para fazer parte da organização e assim se forma a Akatsuki temida que conhecemos, feita pelos ninjas mais poderosos e renegados. Akatsuki wa tsudotta. Konan, Itachi, Kisame, Sasori, Deidara, Kakuzu, Hidan, Orochima, そしてZetsu. E agora que você sabe como que foi a primeira formação da Akatsuki e como essa formação da Akatsuki do bem acabou, vamos falar agora sobre os integrantes dessa primeira formação. E bom, como todo mundo sabe, a organização foi fundada primeiramente pelo Yahiko, a Konan e também o Nagato, onde Yahiko era o líder carismático da organização e tinha muitas habilidades interessantes com técnicas de Suiton, estilo água, especificamente adaptadas para um ambiente chuvoso de Amigakuri, onde ali podemos ver ele utilizando algumas técnicas bem interessantes, como por exemplo o Jutsu Coluna de Água e também o Jutsu Ondas Furiosas.
Já a Konan, sendo uma mestre em Shikigami no Mai, o jutsu da dança do papel, esse poder permitia com que Konan transformasse o seu corpo em incontáveis folhas de papel, podendo atacar e se defender, sem tirar que ela também poderia utilizar esses papéis como uma espécie de shuriken para ataque, como você acabou vendo no decorrer do anime, onde com o tempo ela só melhorou esses poderes derivados de manipulação de papel. Falando das habilidades do Nagato, bom, sendo um possuidor do Rinnegan, na sua forma base e antiga, Nagato não conseguia utilizar todos os 6 caminhos de Pen com extrema excelência, todos os 6 caminhos do Rinnegan, até porque ele não teve naquela época um treinamento adequado, ele foi treinar o Rinnegan depois com o Obito. Dito isso, o Nagato utilizava o Rinnegan de forma bem limitada, como por exemplo, algumas técnicas de Shinra Tensei para se defender e principalmente a invocação do Gedomazo, sendo esse um humanoide gigantesco que aparecia nas costas do Nagato para proteger ele e derrotar os inimigos facilmente. Porém, vale citar que Nagato tinha graves efeitos colaterais após usar o Gedomazo, como por exemplo ferimentos físicos e também desmaio, e é assim que ele acabou utilizando esses poderes naquela época de forma bem limitada, mas mesmo assim ele conseguiu derrotar quem entrou no seu caminho. Já falando dos outros integrantes, bom, embora poucos deles tenham mostrado as suas habilidades e também tenha tido os seus nomes divulgados, um ninja muito interessante dessa primeira formação da Akatsuki é o Daibutsu, sendo esse um grande guerreiro que se sabe pouco sobre esse shinobi, porém, ele era um dos membros mais fortes e fiéis da organização, onde seu nome significa Grande Buda. Inclusive, ele é um dos poucos ninjas careca que apareceu no anime. Porém, falando um pouco das suas habilidades, Daibutsu mostrou ser capaz de usar uma espécie de bastão com que ele era capaz de acertar seus inimigos ao manobrar corretamente essa arma. Além disso, Daibutsu poderia canalizar o seu chakra através desse bastão para formar bolhas gigantes de água, fazendo com que seus rivais sejam capturados em uma técnica que era muito parecida com o jutsu prisão de água. Outro ninja muito interessante dessa primeira formação é o Kyusuke, sendo esse um companheiro muito leal da Akatsuki, que sendo um dos primeiros membros a fazer parte da organização, Kyusuke dominava técnicas adaptáveis à guerrilha, como por exemplo, ataques rápidos e furtivos, mas o seu principal destaque certamente era sua Kekkei Genkai, já que Kyusuke foi capaz de combinar os chakras de terra e fogo, assim sendo capaz de utilizar o estilo fusão, técnica de calcificação, sendo basicamente o estilo Cal. Já falando do Kie, bom, esse foi um membro da primeira formação da Akatsuki que simplesmente quase nada sobre ele foi mostrado, só o seu nome foi divulgado, porém, o que sabemos é que ele também era um dos integrantes de mais tempo fazendo parte na organização e infelizmente foi morto junto com os outros pelo Obito, que estava a fim de acabar com aquela organização pacífica e passar a criar uma organização criminosa. E bom, esses foram os únicos membros com o nome ou os poderes conhecidos que fizeram parte da primeira formação da Akatsuki. Mas eu queria saber, tu curtiu a primeira formação da Akatsuki? Queria ter visto mais sobre ela? Sabe de mais algum ninja que tem o nome divulgado e habilidades divulgadas que fez parte dessa primeira formação? Deixa aí nos comentários e vamos falar, porque a primeira formação da Akatsuki era bem interessante e é uma pena tudo que aconteceu até ela virar a Akatsuki que conhecemos de fato. Então deixa aí sua opinião nos comentários e fala o que você achou dessa formação, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo aqui e também se inscrever ativando o sininho para não perder nenhuma novidade e também conheça meu canal secundário, o Camus Play, porque lá tem muita coisa bem interessante, tá bom? Deixa o seu like, por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado do conteúdo, até a próxima e fui!